chego na Rádio São Paulo, que era uma rádio de novelas, em 72, que era uma rádio de novelas que estava mudando, fazendo uma transformação para uma rádio musical. Na medida em que a novela na televisão crescia, a do rádio já perdia claro. Sentido. Então ela foi substituindo. Cada novela que acabava era um programa que entrava. E foi quando eu comecei em São Paulo, então, Sua Carta Vale Música e o sucesso que você pediu. Foram os 2 programas que eu fiz ali. Como que era? Sua Carta Vale Música! E aí a pessoa mandava a carta. Aí eu li a carta da pessoa. Mas era o que normalmente que as pessoas escreviam assim? Não, era pedindo música mesmo. Só pedindo música? Ah, não tinha uma história dela. Não, eu quero oferecer para fulano, para Beltrano, para o meu namorado, para minha namorada. Então aí eu tocava as músicas que as pessoas pediam. E o sucesso que você pediu aí já era por telefone. Uma era carta, outra era por telefone. E foi nessa que a rádio começou a crescer muito. A rádio era pequena, uma rádio sem nenhum tipo de importância no cenário radiofônico de São Paulo, a Rádio São Paulo, naquele momento. Ela já tinha sido muito importante, porque ela era a radionovela e pertencia ao grupo Paulo Machado. Então era a Record, era ela, era uma outra. Mas naquele momento ela estava perdendo a relevância. Só que com a nossa chegada, incrível, eu comecei a fazer muitos horários, né? Muito tempo, muitas horas no ar, a rádio começou a subir, a crescer. E ela nem existia na grade, vamos supor assim, de rádios importantes. De repente ela passou a ser 3º lugar. E aí o pessoal acho que ficou com medo dela chegar primeiro, uma rádio que era só musical e com um cara falando lá, sorrindo, no maior pique, na maior alegria. Aí foi quando eu fui contratado pela Rádio Tupi. A Rádio Tupi, sim. Já era a Rádio Tupi, né? Era a rádio. Era ela e a Globo do outro lado. Ficava? A Rádio Tupi ficava ali nos altos do Sumaré. Sei. Onde passou a ser MTV. Tá. Ali era a Rádio Tupi. E a televisão era ali do lado. O Canal 4. A TV Tupi e aquele prédio comprido ali, né, que era a MTV, era a Rádio Tupi. E ali foi quando então eu comecei, em 73, no mês de outubro, o meu programa Comece Bem o Seu Dia. E a partir daí, Comece Bem o Seu Dia com Eli Correia, de música. Entrava que horário? E foi quando sempre de manhã. Tá. Só que na Tupi mudou um pouco o horário, porque tinha o grande jornal Falar Tupi antes. Eu comecei às 7 e ia até às 8h30. Tá. E até um ídolo da época chamado Barros de Alencar. Claro! Então, quando eu vi o Barros da televisão. Então, quando eu vi o Barros sentado assim, esperando. Menina, segurem-se nas cadeiras. Isso aí, menino, segura nas cadeiras. E eu falei, nossa, é o Barros que tá ali, cara. Ele era famosão, então? Poxa, muito famoso. Eu ouvi ele no interior, né? E eu falava, nossa, o Barros, cara, onde é que eu tava, né, ali? Então, quando eu chamei, e ele ficou esperando, vendo, né? Quando eu falei, então agora, Barros de Alencar. Ele veio, sentou, não deu muita atenção. Mas eu falei, puxa, eu cheguei. Em algum ponto eu cheguei. Já não sou mais... Pô, numa rádio que tinha o Barros, tinha Enzo de Almeida Passos, que era um fenômeno também na época. Enzo de Almeida Passos. Eu acho que eram os 2 maiores naquele momento. Tinha o Moraes Sarmento. Moraes Sarmento era uma de músicas antigas da época. E era um nome também, que vinha da Bandeirantes, muito forte. E eu encaixei dali. Poxa, então... E a rádio passou a ser... Quer dizer, já era uma grande rádio. Ela melhorou a audiência, passou a disputar com a outra emissora, que era... Daquele começo era a Rádio Nacional, que deveria ser Rádio Globo. E ali começou a minha jornada em São Paulo aí, já como um profissional, já meio de ponta, né? Mas aí você já ganhava uma grana que dava para pagar um lugar legal e tal? Não, aí nessas alturas sim. Aí nessas alturas eu comecei a fazer show. Eu comecei a fazer shows em circos. E foi logo ali naquele comecinho de Rádio Tupi. Como que eram esses shows? Era Eli Correia e o Show da Alegria. Então eu levava uma banda, levava umas bailarinas, hora do Chacrinha, hora do Bolinha, hora do Aguiar, do Carlos Aguiar. Depende das bailarinas que tivessem à disposição ali naquele final de semana, eu as contratava. Então eu ia fazer os shows no circo. E agora, Eli Correia, né, Homem Sorriso do Rádio. E vem aí o Show da Alegria. Mas o circo não era seu, você não. Só usava lá para... Só usava, porque havia muito circo, Vilela. Mesmo? Muito circo. Cada bairro de São Paulo tinha um circo. Então... Meio fixo, assim? Não, eles iam mudando de lugar. Isso. Mas de qualquer maneira, em todos os bairros tinha um lugar que você podia se apresentar. E lotava esses shows? Então, na medida em que você vai
propagando o teu nome, você vai criando uma expectativa também. Claro que os primeiros shows não foram aquelas coisas, mas a partir de uma meia dúzia de shows e 10 shows, você vai dizendo, olha, foi sucesso, às vezes não foi tão sucesso assim, mas você fala, não, foi que... olha, aí começou um momento em que tinha que fazer, às vezes, até 2 sessões. Nossa. Você tinha que fazer a primeira e tinha que fazer uma segunda. Saía todo mundo? E entrava... E aí eu fazia sempre 2 circos por noite e 2 forrós, pra gente fazer a noite completa. Sei. Então eu fazia sexta-feira, sábado e domingo. Rapaz, era puxado. Caramba! Eu fazia, mas todo final de semana. Todo final de semana. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. E sábado eram 2 circos e 2 forrós. Domingo era só 2 circos. E sexta-feira, 2 circos e também 2 forrós. Nossa. Mas e foi aí que começou realmente a vir dinheiro. Porque ainda no rádio eu não ganhava aquilo. Mas os shows começaram a me dar dinheiro. Foi aonde eu comprei aí uma casa. Foi onde eu me casei. Então aí a vida começou a dar a abrir as portas. Tava com quantos anos nessa época? Há uns 21, 22. Novo por aí. ainda? Porque eu cheguei aqui em São Paulo com 19. Em 72, 19 anos. Então aí... Você era o mais novo da rádio, não era? Da rádio, provável. Né? Do microfone era assim. Sim, do microfone, né? Eu era muito garotão mesmo. Tanto é que com 22 anos, estava aí já estava indo embora, sabe? Estava voando aí, sabe? Não sei se alto não, mas estava voando. E você pensava, tipo, isso daqui era o que eu queria? Tinha essa sensação? Não, eu não cheguei a pensar dessa maneira, mas achei que... eu ouvi uma frase que você não quer trabalhar, faz aquilo que você gosta. Então, mais ou menos isso. Eu nem percebia que eu trabalhava, porque eu fazia o que eu gostava, era aquilo que eu queria, sabe? Ir no circo, ir no forró, e faz isso, e faz aquilo, e vai numa casa, às vezes os anunciantes convidavam você para fazer uma tarde de autógrafo, que nessas alturas até autógrafo estava dando. Mesmo? Né? E me marca muito um circo, que foi a primeira vez que eu me senti, que as pessoas entendam bem, me senti meio ídolo. Uma moça me agarrou, começou a chorar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E chorando, me lembrou assim, sabe, Roberto Carlos, me lembrou. Poxa, tô numa de ídolo, caramba. De astro de rock, tô muito mais do que eu sonhava ou imaginava que pudesse chegar. Então eu achei que estava indo. E tô até hoje aí, sabe? Que doideira. Mas é uma coisa que... Aí da Rádio Tupi, eu passei para a Rádio Record, que a Rádio Tupi já estava vivendo um momento judicial, né? Não estava muito legal, isso aí já em termos de justiça, tanto que ela veio a ser fechada. Por que ela fecha? Eu não me lembro exatamente. Tinha TV Tupi, Tupi. Então, você vê que tudo aquilo foi caçado. E pouco antes disso acontecer, eu mudei e fui para a Record, que era o top naquele momento. Né? Era o Zé Bétio, de manhã, o Gil Gomes, era o Silvio Santos com o Nelson Rubens, o Barros Alencar, que já estava lá, e faltava um meio ali, da 1 às 3. Zé Bétio, lembra dele? O Zé Bétio, cara, tava Gil Gomes estourando. O Silvio fazendo ao vivo com o Nelson Rubens, os dois faziam um programa ali das 9 às 10, aí às 10 horas vinha o Barros, que já tinha saído da Tupi também, e aí 1 hora eu entrava, às 3 horas era o Altieres Barbeiro, e às 4h30 voltava o Zé Bétio. Então essa rádio se tornou assim uma coisa impressionante. Uma seleção. Cara. Não, ali em termos populares, acho que foi o máximo que uma rádio podia alcançar acho que de lá para cá. Exato. Porque eu, por exemplo, todo mundo questionava, será que eu vou dar certo à tarde? A questão era essa. Você estava sempre de manhã. Sempre de manhã, de madrugada, alegre, sorrindo, mas o cara vai de manhã, à tarde, 1h da tarde, e não sei, tive uma ideia que eu fazia na Rádio Tupi de manhã, um quadro chamado Recado Musical. Aí sim, aí era um recadinho que as pessoas mandavam uma para outra e pediam uma música para encerrar aquele quadro. Namorado. É mais ou menos isso. E quando eu mudei para a Rádio Record, eu achei que esse recado musical era muito fraquinho. Eu queria uma coisa de mais impacto. E não sei por cargas d'água que eu coloco Que Saudade de Você. Então aí recebo cartas mais longas e mais até dramáticas. E começo a contar no rádio às 2h da tarde. E desde então até hoje, por incrível que pareça, é a minha segunda identificação. Qualquer pessoa que falar, oi gente, ela vai falar,
não perca a sua carta da saudade. Eu uso a tua carta. Eu sempre ouvi tua carta da saudade. Rapaz. Era muito famoso. Não, e olha, é uma coisa assim que me impressiona que 44 anos depois da carta, porque eu vim aqui, eu estreiei em 69 no rádio, lá no interior, 79 na Record eu coloquei a carta da saudade. Até os dias de hoje ainda é o horário mais ouvido do rádio. Você vê? Por incrível que pareça. No YouTube, que é um caso até raro, o YouTube é feito por vídeos. E o nosso caso não. O nosso caso é narrações. Só narração. Só a voz. Quer dizer, seria um podcast meio... das antigas, né? E olha, é um sucesso no YouTube. Então eu vejo que... Mas ele estoura logo de cara essa ideia? Ou ela demora um tempinho? A ideia estourou logo de cara, principalmente quando eu narrei uma carta dramática, uma carta onde morreu. Sabe? Porque que até as primeiras não eram dramáticas. A primeira, como é que o Homem Sorriso vai falar coisa dramática? E eu fiquei meio questionando. Um dia alguém me mandou, tipo assim, 2 semanas depois, 15 dias depois, mandou uma carta aqui falando da saudade, de que alguém morreu, não sei e tal. Eu falei, mas como é que eu não posso falar em morte? 1h da tarde, né? 1h da tarde, 2 horas, né? Aí cheguei, mas eu vou narrar. Aí quando eu ia nos lugares, poxa, eu te ouço toda a tarde, aquela carta que morreu, aquela pessoa, não me sai da cabeça. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou liberar geral. As cartas que vierem, eu vou narrar. E aí, a partir daí, narrei todas as cartas que vieram e narro todas as cartas que vêm. Então, E é engraçado porque eu era criança, cara. Algumas dessas histórias me marcaram, assim. Rapaz, eu acho que tinha um menino que foi empinar pipa e foi na rede elétrica. Puxa, olha só. A pipa que enroscou na rede... Isso, cara, é verdade mesmo. Porque... Você sabe que eu encontrei no direito essa carta, a original dela? Eu tava mexendo nas cartas, olha, tá lá, o menino, a pipa que enrosca na rede elétrica. Mas você vê, eu era criança e ficou na minha cabeça até hoje essas histórias, porque... Em todo lugar que eu vou, alguém lembra de alguma história, cara. Porque você ficava lá escutando, ou era minha mãe, ou era uma mulher que trabalhava em casa... E aí você tá lá e você não tava escutando. De repente você tá junto com a pessoa aqui e quero ver o que vai acontecer dessa história, né? Mas é impressionante, cara, como essa história marcou a minha vida. E eu acho que foi o que fez realmente a diferença. Chave, foi realmente sem imaginar que pudesse se tornar... Que saudade de você. Que, aliás, é uma frase de uma música do Odair José. É a música... Eu peguei aquela frasezinha ali e, olha, hoje se tornou um hino. Você encontrou com ele depois? Encontrei. Ele. Não, ele gostou, achou legal, bacana. Homenagem, né? Poxa, o Odair foi um... Eu digo que não é que ele foi, é que a gente não se viu mais, mas ele era um grande parceiro, o Odair José. E todos esses cantores aí, populares, eu tenho tido com eles boas relações. Você está com quantos anos de profissão? 53 anos. Caramba. 69 para 22, vai fazer 54 no ano que vem. E cansa ou não? Não cansa. É aquilo que você falou, né? Você eu ouvi essa frase e achei interessante. Quando você faz o que gosta, ou que você... Trabalhe com o que você gosta e você não vai trabalhar nunca. É mais ou menos por aí. As pessoas falam, você tem muitas dificuldades na vida? Eu confesso a você que eu não vejo. Quando olho para trás, eu não vejo dificuldades. Ou aquelas dificuldades já faziam parte, sabe? Elas faziam tão parte, acho que, do dia a dia meu, que eu não acho que elas eram dificuldades. Morar na pensão depois que eu morei na República... morar não sei aonde, lá no Jardim, eu não vejo, aquilo era uma passagem. Você morava onde nessa época? Eu morava ali comecei em São Paulo, na Brigadeiro, depois fui na Rua do Arocho, numa pensão, e fui morar depois lá na Vila Califórnia, para lá um pouquinho na Vila Alpina, ali na divisa com São Caetano. E depois dali eu voltei e fui morar no Sumaré. Aí eu já fui morar um pouquinho melhor já no Sumaré. Qual que foi a era de ouro do rádio? Veio um pouco antes de você ou você acha que foi essa... Não, eu acho que foi essa minha fase. Foi? Eu acho que foi a partir... Porque teve a parte da radionovela, né? Que fez um sucesso, e depois essa dos grandes locutores. Eu acho que essa fase dos 70, 80 foi o momento maior, foi o boom mesmo. Aí, e com o FM chegando nos anos 80... porque vocês eram AM. Sempre fomos AM. Então aí com a chegada do FM forte nos anos 80, com a Rádio Cidade, dos anos 80. Quando? 1980. Bem no comecinho mesmo? Aí nós do AM, o rádio AM começou a sofrer, obviamente, uma concorrência. Que começou um ritmo diferente de rádio. Aquela coisa mais embalada, coisa que eu fazia no AM. Que eu era um cara dinâmico, alegre, penso que ainda continuo sendo, mas eu digo assim, aquilo que o FM começou a fazer a partir dos anos 80, com a Rádio Cidade, que se tornou naquele momento talvez a rádio modelo,
nós já fazíamos no AM. Aí começou, então, um processo de até durante uns 10 anos o AM foi perdendo um pouco da sua força. O FM foi crescendo. O AM então surge primeiro, o FM não existia então? Ele existia como rádio, mas como competidor mesmo, não foi nos anos 80. Por quê? Porque não tinha... antes era música para escritório, era música para consultório. Aí, de repente, um dia... Porque não tinha um alcance muito grande também, FM, né? Ainda continua não tendo. Hoje, o que AM é muito maior, né? Sim, mas hoje em dia, inclusive, o próprio AM, com todas as suas dificuldades de prédios e tal, isso e aquilo, então não tem aquela propagação de ondas como tinha antigamente. Entendi. As próprias rádios hoje, com menos condições, acabam diminuindo um pouco a potência dos seus transmissores para diminuir, para economizar aquela coisa toda. Mas, naquele tempo, o rádio AM ia para o Brasil inteiro. Você pegava uma Tupi, pegava uma Nacional do Rio, a Tupi São Paulo, você falava pro Brasil todo. Aí que começou a dar uma enxugada, porque outras emissoras, milhares foram surgindo. Entendi. Então aquela coisa foi... E o FM, que realmente começou, a partir daí dos anos 80, começou forte mesmo, e passou a ser o competidor com a AM. E passamos a disputar. Porque tinha essa disputa da AM e FM, eu lembro bem, né? FM, na teoria, era mais jovem. Sim, e a AM... Nós do AM era o tradicional. E a juventude. E veio a juventude agora, né? E eu acredito que justamente por eu ser uma pessoa um pouco mais, na época, mais jovem, então é claro que eu talvez estivesse mais antenado até. Eu tivesse até meio que um FM no AM, com características... Correto. Então eu me mantive e continuei. Tanto é que muitas músicas... Por exemplo, vou dar um exemplo. Mamonas Assassinas. Tá. Então tem aquela lá, eu até esqueci, o fado, aquela do fado que eu vou. Vira. Tá comendo todo mundo aqui, eu não comi ninguém. Então o rapaz, que havia o divulgador de discos na época, né? O cara ia nas rádios. Ele ia nas rádios e tal, e ele falou assim: ele levava o disco, ele levava o disco. Cada gravadora tinha os seus divulgadores. O cara ia de rádio em rádio levando os discos. E entregava para cada apresentador. Na minha vez, ele falou assim: olha, esse disco aqui é só para você ouvir em casa, porque eu sei que você não vai tocar mesmo. Quando eu ouvi, eu vou tocar. Você riu e falou isso daí. Eu vou tocar. Era os Mamonas Assassinas, estou dando esse exemplo. Né? Aí, quando eu toquei, eu me lembro que o Paulo Barbosa... Você lembra do Paulo Barbosa? Claro. Paulo Barbosa, no programa dele... Nossa, ele voltando o tempo aqui. Ele ficou horrorizado com o que eu fiz. Ele ficou... Quando eu tocar uma música dessa... Porque era vira, e não sei o que lá, todo mundo já... eu não comi ninguém. Como que é? Vira. Já me passaram a mão na bunda e eu não comi ninguém. Eu não comi ninguém. E eu toquei. Ele colocou assim como enquete. O que vocês acharam dessa música? E todo mundo falou: Paulo, tão legal, já precisa também rir um pouco, precisa descontrair um pouco. Acontece que acabou ele tendo que tocar a música também. Então, nesse aspecto eu falo... porque não era uma música para AM na teoria, né? Na teoria, não. E eu quebrei isso. Eu me lembro do Kleber Machado, o locutor, o narrador esportivo da TV Globo. Ele era o coordenador da Globo AM, né, da Globo, nos tempos em que eu trabalhava lá na Rua das Palmeiras. Ele era o coordenador. Quando eu toquei Dalto, Muito Estranho, e toquei o Hit e Menina Veneno, ele chegou para mim e falou assim: você não acha que essas músicas não são condizentes com o seu programa? O Kleber... o Kleber, ele era o coordenador da rádio, era um garotão ainda. E eu falei: mas por quê? Muito moderna pro seu programa. Eu falei: não, eu vou tocar. E toquei. Menina Veneno. Então você vê que a cabeça